Vamos embarcar em uma profunda exploração de vidas, missões e martírios dos 12 homens escolhidos por Jesus para disseminar sua mensagem de amor e redenção. Conhecidos como os 12 apóstolos, esses homens deixaram uma marca indelével na história do cristianismo, sendo exemplos de fé, coragem e sacrifício. Conheceremos cada um deles em detalhes, desde o chamado de Jesus até suas mortes heroicas. Suas histórias são narrativas de transformação, dedicação e, acima de tudo, um compromisso inabalável com a fé. Pedro, o pescador de Betsaida. Simão Pedro, o impetuoso pescador de Betsaida, foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Pedro é frequentemente lembrado por sua paixão e seu temperamento explosivo. Ele foi aquele que declarou, sem hesitar, que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. Porém, ele também foi o que negou Jesus 3 vezes na noite da prisão de Cristo. Essa negação, embora dolorosa, não foi o fim de sua jornada. Após a ressurreição de Jesus, Pedro emergiu como um líder fundamental na igreja primitiva. Ele pregou com grande fervor em Jerusalém e, eventualmente, levou a mensagem de Cristo a Roma. Sua liderança é destacada no livro de Atos, onde ele realiza milagres e defende a fé diante das autoridades. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, por não se sentir digno de morrer da mesma maneira que seu mestre. Pedro é lembrado como a rocha sobre a qual Jesus edificou sua igreja, e seu legado perdura até hoje como o primeiro papa da Igreja Católica. Pedro passou a maior parte de seus últimos anos em Roma, onde enfrentou intensa perseguição sob o imperador Nero. A tradição diz que ele continuou a liderar e inspirar a comunidade cristã até seu martírio. Mesmo na prisão, Pedro nunca vacilou em sua fé, encorajando outros crentes a permanecerem firmes em suas convicções. Sua crucificação, de cabeça para baixo, é um símbolo de sua humildade e profunda devoção a Jesus. A coragem e a liderança de Pedro continuam a inspirar cristãos em todo o mundo, sendo seu legado um dos pilares da fé cristã. André, o apóstolo Protocletos. André, irmão de Pedro e também pescador, foi o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus, ganhando o título de apóstolo Protocletos, ou em primeiro chamado. André tinha um espírito missionário, e ele rapidamente trouxe outros a Jesus, incluindo seu irmão Pedro. Sua capacidade de reconhecer a verdade em Jesus e de compartilhar essa verdade com outros é um testemunho de sua fé profunda e imediata. Ele pregou o Evangelho em diversas regiões, incluindo a Grécia e a Ásia Menor. A tradição nos conta que André foi crucificado em Patras, na Grécia, numa cruz em forma de X, hoje conhecida como a Cruz de Santo André. Ele teria continuado a pregar aos que o assistiam enquanto estava na cruz, demonstrando uma fé inabalável até o fim. André é lembrado por sua coragem e por seu papel crucial em espalhar o Evangelho em terras pagãs, muitas vezes enfrentando grande resistência e perigo. André viajou extensivamente para levar a mensagem de Jesus, enfrentando adversidades e desafios em cada passo de sua jornada. Ele fundou comunidades cristãs e converteu muitos ao cristianismo, usando seu carisma e fervor para tocar os corações das pessoas. Sua morte, na cruz em Patras, é uma lembrança dolorosa de seu sacrifício. Durante 2 dias, ele pregou incansavelmente enquanto estava amarrado à cruz, até sua morte. Sua determinação e fé deixaram um impacto duradouro nas comunidades que ele serviu, e sua cruz em forma de X se tornou um símbolo de seu martírio e devoção. Tiago Maior, o filho do trovão. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, é conhecido como Tiago Maior para distingui-lo de outro apóstolo também chamado Tiago. Ele e seu irmão foram apelidados de Filhos do Trovão e por Jesus, uma referência ao seu zelo e fervor. Tiago foi um dos 3 discípulos que testemunharam a transfiguração de Jesus e esteve presente em momentos cruciais, como o Jardim do Getsêmani. Sua proximidade com Jesus durante esses momentos críticos fala de sua importância e do papel vital que desempenhou no ministério de Jesus. Tiago foi o primeiro apóstolo a sofrer o martírio. Ele foi decapitado por ordem do rei Herodes Agripa I, em Jerusalém, por volta do ano 44 depois de Cristo. Sua morte é um testemunho de sua dedicação e fé inabalável, e é mencionada no livro de Atos dos Apóstolos. A morte de Tiago provocou uma reação poderosa entre os cristãos primitivos, unindo-os ainda mais em sua fé e determinação. Sua coragem e sacrifício continuam a inspirar cristãos em todo o mundo. Após a ressurreição de Jesus,
Tiago foi um líder corajoso e fervoroso na igreja de Jerusalém. Ele trabalhou incansavelmente para espalhar a mensagem do Evangelho, enfrentando oposição e perseguição. Sua decapitação sob o regime de Herodes Agripa marcou o início de uma era de perseguição intensa contra os cristãos, mas também solidificou a determinação da comunidade cristã. A memória de Tiago Maior é honrada como um mártir que deu sua vida pela causa de Cristo, um exemplo de fé e coragem para todas as gerações. João, o discípulo amado. João, irmão de Tiago, é frequentemente referido como o discípulo amado. Ele teve uma relação especial com Jesus e foi o autor do Evangelho segundo João, das 3 epístolas de João e do Apocalipse. João é o único apóstolo que, segundo a tradição, morreu de causas naturais. Sua vida longa permitiu que ele testemunhasse e documentasse eventos cruciais da vida de Jesus e do desenvolvimento da igreja primitiva. Após anos de pregação e liderança da igreja primitiva, João foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse. Ele passou seus últimos anos em Éfeso, onde continuou a ensinar e a escrever. João morreu em idade avançada, deixando um legado espiritual profundo e influente que continua a moldar a fé cristã. Suas obras são fundamentais para a compreensão teológica do cristianismo e para a devoção pessoal dos crentes. João desempenhou um papel crucial na consolidação da fé cristã e na disseminação do Evangelho. Ele foi uma figura central nas comunidades cristãs da Ásia Menor, onde enfrentou perseguições e desafios. Durante seu exílio em Patmos, João teve visões que formaram a base do Apocalipse, uma obra cheia de simbolismo e profecia sobre o fim dos tempos. Sua longevidade permitiu que ele visse o crescimento da igreja e a propagação do Evangelho para além das fronteiras da Judéia. A vida de João é um testemunho de amor, devoção e serviço inabalável a Cristo. Filipe, o evangelista. Filipe, de Betsaida, foi chamado diretamente por Jesus e rapidamente se tornou um entusiasta pregador do Evangelho. Ele é conhecido por trazer Natanael, também conhecido como Bartolomeu, a Jesus. Filipe é lembrado por sua pergunta a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, ao que Jesus respondeu: em quem me vê, vê o Pai. Essa interação destaca a busca de Filipe por um entendimento mais profundo da natureza divina de Jesus. Filipe pregou na Grécia, Síria e Frígia, onde enfrentou perseguições. Segundo a tradição, ele foi martirizado em Hierápolis, na atual Turquia, sendo crucificado e apedrejado por sua fé. A dedicação de Filipe ao Evangelho e sua coragem diante da morte são lembradas como um exemplo de verdadeira devoção cristã. Sua pregação tocou muitas vidas e fundou várias comunidades cristãs. Filipe dedicou sua vida a espalhar a mensagem de Jesus, viajando por terras estrangeiras e enfrentando inúmeros desafios. Ele é acreditado com a conversão de muitos gentios, expandindo o alcance do cristianismo além das fronteiras judaicas. Sua morte em Hierápolis foi uma demonstração final de sua fé, onde ele aceitou o martírio com coragem e dignidade. A tradição narra que mesmo enquanto estava sendo crucificado, Filipe continuou a pregar, fortalecendo a fé dos presentes. Seu legado como evangelista fervoroso é celebrado pelas comunidades que ele ajudou a estabelecer. Bartolomeu, o homem sem dolo. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, era um homem de integridade e sinceridade. Ele foi trazido a Jesus por Filipe e elogiado por Jesus. Como um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Bartolomeu pregou o Evangelho em diversas partes do mundo, incluindo a Índia e a Armênia. Sua sinceridade e pureza de coração foram características que o destacaram entre os discípulos. A tradição nos conta que Bartolomeu sofreu uma morte brutal, sendo esfolado vivo e depois decapitado por sua fé. Sua coragem em face de tamanha tortura é uma poderosa testemunha de sua fé e devoção. Bartolomeu é lembrado por seu compromisso inabalável com a pregação da palavra de Deus. Seu sacrifício extremo demonstra a profundidade de sua convicção e dedicação. Bartolomeu viajou extensivamente para levar a mensagem de Jesus a lugares distantes, incluindo a Índia, onde ele é acreditado com a fundação de uma igreja primitiva. Ele enfrentou grande oposição, mas sua fé e determinação nunca vacilaram. Em Armênia, ele foi capturado e submetido a um martírio terrível, onde foi esfolado vivo antes de ser decapitado. Sua morte violenta chocou e inspirou a comunidade cristã, solidificando seu status como um mártir exemplar.
Bartolomeu é frequentemente retratado com a pele esfolada, um símbolo de seu sofrimento e sacrifício por Cristo. Tomé, o Dídimo. Tomé, frequentemente lembrado por sua incredulidade inicial, é também conhecido como Tomé, o Dídimo. Após a ressurreição, quando Jesus apareceu aos discípulos, Tomé duvidou até ver e tocar as chagas de Jesus, exclamando então: "E meu Senhor e meu Deus!" Esta experiência transformou Tomé em um fervoroso pregador do Evangelho. Sua dúvida inicial se transformou em uma fé ardente que o levou a pregar em lugares distantes. Ele levou a mensagem de Cristo à Pérsia e à Índia. Na Índia, em Milapore, Tomé foi martirizado por soldados locais, que o traspassaram com lanças. A comunidade cristã que ele fundou na Índia, conhecida como os Cristãos de São Tomé, ainda existe hoje, testemunhando seu legado duradouro. A jornada de Tomé é uma prova de que a dúvida pode levar a uma fé ainda mais forte e resiliente. Tomé enfrentou muitos desafios em suas viagens missionárias, mas sua fé renovada o impulsionou a continuar espalhando a mensagem de Jesus. Ele é acreditado com a conversão de muitos ao cristianismo, estabelecendo igrejas e comunidades de fé. Sua morte em Milapore foi um fim trágico, mas seu legado perdura na forte comunidade cristã da Índia. Tomé é lembrado por sua honestidade em expressar dúvidas e por sua coragem em pregar o Evangelho em terras distantes, muitas vezes hostis. Sua vida e morte são testemunhos de uma fé que superou a dúvida inicial e se tornou uma força poderosa para o cristianismo. Mateus, o publicano. Mateus, antes de seguir Jesus, era um cobrador de impostos, uma profissão desprezada pelos judeus. Sua transformação de um publicano a um dos apóstolos mais devotados é um exemplo marcante do poder redentor de Jesus. Mateus é o autor do primeiro evangelho, que leva seu nome e fornece uma das narrativas mais detalhadas da vida e ensinamentos de Jesus. Mateus pregou o evangelho em diversas regiões, incluindo a Etiópia e a Pártia. Ele foi martirizado na Etiópia, onde foi morto por uma espada. A sua dedicação em registrar a vida de Jesus e seu testemunho de fé até o fim tem inspirado cristãos ao longo dos séculos. Sua vida é um exemplo de transformação e redenção, mostrando que ninguém está além do alcance do amor e da graça de Deus. A jornada de Mateus como apóstolo foi marcada por viagens missionárias e pregação fervorosa. Ele enfrentou muitos desafios, mas sua fé e compromisso com a mensagem de Jesus nunca vacilaram. Na Etiópia, Mateus enfrentou intensa oposição, mas continuou a pregar até seu martírio. Sua morte foi uma demonstração final de sua devoção a Cristo, e ele é lembrado por sua coragem e dedicação. O evangelho que ele escreveu continua a ser uma fonte crucial de inspiração e instrução para cristãos em todo o mundo. Filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor, é uma figura menos destacada entre os apóstolos, mas sua importância não é menor. Pouco se sabe sobre suas atividades específicas, mas ele é lembrado por sua humildade e devoção. Ele é frequentemente associado aos primeiros líderes da igreja em Jerusalém, desempenhando um papel vital no estabelecimento e na consolidação da fé cristã. De acordo com a tradição, Tiago pregou no Egito, onde enfrentou perseguições e foi martirizado em Ostracina, sendo crucificado. Sua morte é um testemunho de sua fé e dedicação ao Evangelho, mesmo sem os holofotes que iluminaram outros apóstolos. Tiago Menor é lembrado como um exemplo de serviço humilde e inabalável a Cristo, contribuindo significativamente para a propagação do cristianismo. Tiago Menor dedicou sua vida a espalhar a mensagem de Jesus, trabalhando incansavelmente para fortalecer as comunidades cristãs. Ele enfrentou muitas adversidades, mas sua fé e dedicação nunca vacilaram. Sua crucificação no Egito foi um fim trágico, mas ele aceitou seu destino com coragem e dignidade. A vida e morte de Tiago Menor são lembradas como um testemunho de humildade e serviço fiel, um exemplo para todos os cristãos. Tadeu, o Zelote. Tadeu, também conhecido como Judas Tadeu ou Lebeu, era um dos apóstolos mais fervorosos. Ele é o autor da Epístola de Judas no Novo Testamento, que exorta os crentes a lutar pela fé e adverte contra os falsos mestres. Tadeu era conhecido por sua paixão pela verdade e pela justiça, características que o tornaram um defensor fervoroso do Evangelho. Tadeu pregou o Evangelho na Mesopotâmia e na Pérsia. Ele foi martirizado na Pérsia, sendo morto por setas.
Sua paixão pela pregação do Evangelho e sua morte heróica servem como um exemplo de fé inabalável. Tadeu é lembrado por sua coragem e determinação em espalhar a mensagem de Jesus, mesmo enfrentando grandes perigos. Durante suas missões, Tadeu enfrentou intensa oposição, mas ele permaneceu firme em sua fé e determinação. Ele é acreditado com a conversão de muitos ao cristianismo, fundando comunidades de fé e fortalecendo a igreja primitiva. Sua morte na Pérsia foi um sacrifício final em nome de sua fé, e ele é lembrado como um mártir corajoso e dedicado. A Epístola de Judas que ele escreveu continua a ser uma fonte de encorajamento e instrução para os cristãos, destacando a importância de manter a fé e combater a falsidade. Simão, o Zelote. Simão, o Zelote, era conhecido por seu fervor revolucionário antes de seguir Jesus. Ele trouxe esse zelo para sua missão como apóstolo, pregando em regiões como a África e a Grã-Bretanha. Simão era um defensor apaixonado da justiça e da liberdade, características que ele canalizou para seu trabalho como apóstolo de Cristo. A tradição nos conta que Simão foi martirizado na Pérsia, onde foi cerrado ao meio. Sua morte brutal é um testemunho de sua dedicação total a Cristo e sua missão, tornando-se um símbolo de coragem e fé. Simão é lembrado por sua fervorosa devoção e por seu papel em espalhar o Evangelho em terras distantes e muitas vezes hostis. Simão viajou extensivamente para pregar a mensagem de Jesus, enfrentando numerosos desafios e perigos. Ele é acreditado com a conversão de muitos ao cristianismo e a fundação de comunidades de fé. Sua morte na Pérsia foi um fim trágico, mas ele aceitou seu destino com coragem e dignidade. A vida e morte de Simão são lembradas como um testemunho de fé inabalável e serviço dedicado, um exemplo para todos os cristãos. Judas Iscariotes, o traidor. Judas Iscariotes é conhecido por sua traição a Jesus. Ele era o tesoureiro do grupo e, por 30 moedas de prata, entregou Jesus aos líderes religiosos. Após perceber a gravidade de seu ato, Judas tentou devolver o dinheiro e, consumido pela culpa, se enforcou. Sua traição é uma das narrativas mais trágicas e complexas do Novo Testamento, simbolizando a fraqueza humana e a necessidade de redenção. A história de Judas serve como um lembrete doloroso do poder do arrependimento e da redenção. Embora ele seja lembrado principalmente por sua traição, a vida de Judas também destaca a importância do perdão e da misericórdia. A sua morte, marcada pelo desespero e remorso, é um alerta sobre as consequências da traição e da falta de fé. Se gostou desta história, peço gentilmente que deixe seu like, e se você quer ver mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação, pois assim que eu postar um novo vídeo, você será notificado. Deixo aqui meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.